nos abençoando e protegendo. Eu hoje falei na parte da tarde, e eu não gosto de tocar nesse assunto, mas infelizmente às vezes é necessário, e as pessoas que já me conhecem há algum tempo sabem disso. Mas aqueles que não são sócios da casa, que procurem ser sócios, aqueles que não podem ser sócios ou não querem ser sócios, que ajudem a casa. Essa casa precisa de justamente as pessoas que, os donos desta casa, é sempre bom ressaltar, os donos dessa casa são os sócios da casa. Os sócios da casa é que resolvem os destinos dela. E se nós fecharmos amanhã, se a casa acabar de alguma forma, essa casa vai ser direcionada a duas outras casas espíritas que têm o mesmo viés ou aliança do Divino Pastor. Então, a casa será, né, dessas duas instituições. E nós precisamos, como vocês todos devem ter casa, graças a Deus, de manter a casa, tem que pagar luz, gás, água, telefone, as empregadas. Nós temos aqui uma pessoa que cuida da manutenção da casa. Essa casa foi construída em 1916, portanto, há 106 anos. Vocês imaginem, quem tem casa sabe o quanto é complicado. Nós temos que manter uma casa desse tamanho, né? Vocês conhecem só essa parte de baixo, mas a casa aqui é muito grande. Lá em cima ficam as salas de estudo. Nós temos 4 salas de estudos. Nós temos a seção de desobsessão, que é lá em cima. Nós temos o quarto que guarda as coisas do bazar. Enfim, a casa é muito grande. E na parte lá de cima ainda, nós ainda temos a parte da lavanderia, o quarto das empregadas e um quintal enorme, né? Então, nós precisamos manter essa casa de alguma forma e precisamos, né? Eu sei que está tudo muito difícil, as coisas estão complicadas, mas eu apelo a vocês aí, que aqueles que puderem ser sócios, ótimo, aqueles que não puderem, e, né, pelo menos doem alguma coisa no mês, para que a gente possa manter a casa em ordem. Vocês sabem que Frei José, todo ano, ele tá, eu já avisei a vocês, né? Todo ano ele dá um sentimento para que a gente possa, durante o ano todinho, desenvolvê-lo, né? E é uma virtude, é um sentimento sempre que ele dá. E esse ano foi resiliência. Eu já conversei com vocês sobre isso. E também acho que já conversei, eu falo às vezes de manhã, de tarde, às vezes a gente, né, não tem muita certeza, mas eu já falei para vocês que são 3 quesitos importantíssimos para que a gente tenha resiliência, mantenha a resiliência ou busque a resiliência, né? Uma delas é o otimismo. A pessoa otimista, ela sempre é resiliente, porque ela sabe que ela pode sair daquele problema, ela sabe que ela pode se livrar daqueles processos que ela enfrenta. Então, o otimista tem uma grande vantagem de ser resiliente na hora da dor, na hora do sofrimento, de sair daquele processo. A outra coisa importante é nós precisarmos sempre entender que nós não devemos terceirizar os nossos problemas, que nós não devemos deixar que os outros, botar sobre os ombros dos outros aquilo que nós trazemos e que temos, na verdade, as nossas dores, achando muito mais fácil transpor para os outros aquilo que é a nossa responsabilidade. E o terceiro problema, então, e a terceira vantagem é aquele que todo resiliente tem, que é sempre ter nessa busca que a gente tem, um plano 2, né? Que a gente costuma chamar. Um plano 2, um plano que eles chamam de plano 2, outros chamam de plano B, para que a gente possa mudar aquilo. A gente precisa fazer alguma coisa. E eu já contei aqui muitas coisas sobre essas pessoas que têm esses processos todos. Eu já desenvolvi, eu acho que foi na parte da tarde, as pessoas que são otimistas. Já conversei sobre todos aqueles que são otimistas, e uma das pessoas com quem que eu mais toquei no assunto foi justamente Viktor Frankl, que tem um livro fantástico que se chama Em Busca de um Sentido. Ele passou, aliás, por 5 campos de concentração, passou coisas terríveis, mas ele tinha um objetivo na vida. Ele queria se livrar daquele campo e queria ajudar o maior número de pessoas possíveis e trazer um pouco de alegria, mesmo para aqueles que estivessem em sofrimento. Então, o otimista é sempre aquele que enxerga alguma coisa de bom, de útil, e que, principalmente, ele valoriza a vida, né? Então, nós vemos tantas pessoas com problemas físicos sérios,
com deficiências físicas sérias e que superam aquilo, que conseguem transpor aqueles obstáculos justamente. Nós somos campeões olímpicos, pré-olímpicos, aliás, né? Diante de tanto sofrimento, às vezes, pessoas que não têm braço, que não têm perna, são cegos, surdos, mudos, e que conseguem transpor as suas dores e os seus sofrimentos e conseguem chegar lá, e outros, infelizmente, não têm essa mesma força, essa mesma resiliência de encontrar alguma coisa de bom e de útil na vida. Então, todo resiliente precisa buscar isso, né? Ser mais otimista. E hoje nós vamos falar um pouco daqueles que, infelizmente, sempre querem justificar a sua queda, sempre querem jogar nos ombros dos outros as suas dores, os seus sofrimentos, e aqueles, né, que é mais fácil. E para vocês terem ideia de como é fácil, eu procurei muito nos livros e tal, e fiz uma pesquisa para saber exatamente o que é que nós poderíamos falar sobre aqueles que sempre querem justificar as suas quedas, jogando em cima do próximo os seus sofrimentos. E vocês sabem onde é que eu fui encontrar? Com um nome completamente diferente. Nada a ver em justificar as quedas, nada a ver com nada disso. Eu fui encontrar no livro As Dores da Alma, que são livros de Hamed, que são uns livros antigos de Hamed que eu tenho assim, um carinho muito grande. Aliás, não só eu, como o Rubens também tem. E o nome da página chama-se Irresponsabilidade. Então, Hamed diz que aquele que terceiriza, né, as suas dores e os seus sofrimentos. E o que é terceirizar os seus sofrimentos? Quem é que me diz aí o que é terceirizar? Culpar o outro, mas geralmente a gente culpa quem? É a mamãe, é o papai, é a tia, a vovó, é o tempo, é a sorte, é a vida, eu não tenho oportunidades. Né? A gente está sempre terceirizando as nossas dificuldades, botando culpa nos outros, daquilo que, se nós formos ver bem, às vezes é nossa responsabilidade. Quando não é a nossa responsabilidade, nós temos que fazer um exame profundo de consciência para saber: eu sou espírita? Se a resposta for eu sou espírita, nós temos que buscar as nossas responsabilidades, as nossas dificuldades, numa coisa chamada reencarnação. Porque nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para crescer, aprender, consertar erros passados e evitar erros futuros. Essas são as finalidades maiores da encarnação, é justamente crescer espiritualmente, voltar para o mundo espiritual melhor que quando chegamos aqui. Essa é a nossa função. Então, se eu sou espírita, se eu acredito em reencarnação, e se nada ao meu redor traz aquele tipo de dor e sofrimento, só pode estar em vidas passadas. Só pode estar, né, nas vidas anteriores. Uma criança que, de repente, com 2, 3 meses de vida, aparece com um câncer terrível. Alguma coisa ela fez nessa encarnação para ter aquilo? Ela buscou aquilo de alguma forma? Não. Os pais buscaram aquilo de alguma forma? Raramente, dificilmente, não tem condições. Então, isso deve estar em vidas passadas. Mas muitas e muitas vezes é cômodo para o ser humano achar que a culpa é sempre dos outros. Ah, eu sou assim porque eu fui mimada. Eu sou assim porque eu não fui mimada. Ninguém me deu bola. Então é muito fácil, né? De repente a gente tira essa responsabilidade das nossas costas e bota nas costas de quem a gente tiver mais por perto, seja mais fácil para nós. Então, para vocês verem a importância desse processo de não colocarmos em cima do ombro do próximo as nossas dores, muitas vezes injustificáveis, para colocar em cima do próximo, nós fomos buscar justamente essa página, como eu disse, nada a ver, chamada irresponsabilidade. E aí diz o seguinte: nosso modo de pensar atrai as nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolha. Nós estamos sempre escolhendo. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas. Isto é,
ou cônjuges, filhos, parentes, amigos, que trabalham conosco, conhecidos, porque, certamente, ninguém nos obriga a agir dessa ou daquela forma, mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com uma certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com um diminuto grão de areia. Inicialmente, forma uma colina. Logo depois, um morro. E constantemente, com constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e, finalmente, uma cordilheira. Então, cada vez que nós vamos terceirizando para os outros aquilo que é nosso, nós vamos criando esses pequenos grãos de areia e achando que nós somos infelizes, que a vida para nós é uma vida terrível, que nós não temos a ajuda de ninguém, que ninguém nos ajuda, que eu tive o pai assim, que eu tive a mãe assim, que eu tive uma infância assada, que eu sempre estudei assado. Eu já vi tantas histórias, gente, de coisas assim tão absurdas, de você querer jogar para cima do outro aquilo que, infelizmente, você permitiu. Era cômodo naquela época, era muito cômodo. E isso talvez a gente possa elevar isso como se fosse uma infância espiritual, né? Nós não tínhamos ainda experiência suficiente para saber que a vida não seria boa assim. E nós hoje vemos tantos pais, né, tratarem os seus filhos, que eu já ouvi vários pais dizer: a minha filha não vai passar pelo que eu passei. A minha filha não vai ser criada como eu fui. O meu filho não terá as dificuldades que eu enfrentei na vida. Ou seja, você está tirando dele as condições para que ele aprenda a ouvir o não, para que ele aprenda com as próprias quedas, para que ele aprenda com as próprias dificuldades, para ser um ser humano melhor. E com isso, meus amigos, a resiliência fica lá para trás. Qualquer dificuldade que ele encontre amanhã e qualquer não que ele escute, ele com certeza vai ter uma atitude nada aceitável. E pode entrar em processos depressivos ou então em processos agressivos, o que torna tudo muito complicado e muito difícil. Porque nós não criamos aquele estofo necessário para que a gente possa enfrentar a vida de acordo com o que a vida nos oferece. Nós estamos num processo reencarnatório difícil. Tudo para nós está sendo mais difícil. Tudo para nós está sendo muito mais complicado. Nem sempre nós estamos de acordo com aquilo que a maioria da população pensa, com aquilo que os governos pensam, com aquilo que a vida se proporciona. Se nós não tivermos dentro de nós um estofo necessário para transpormos esses obstáculos, para superarmos essas dificuldades, para enfrentarmos este problema de cabeça erguida, com certeza nós vamos entrar em processos complicados, em processos depressivos, e hoje nós vemos esse resultado de várias e várias clínicas de depressão abrindo todo dia, e enquanto isso, quantas pessoas tirando a sua própria vida, justamente porque não estão tendo o estofo suficiente para superar as suas próprias dificuldades. Então, seguindo, Hamed nos diz o seguinte: assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança de nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. Nós sabemos, né? Já conversamos ainda há pouco sobre isso, né? Aquele que não assume as suas próprias dificuldades, seus próprios atos, ele é tido como um imaturo. Ele é tido como uma pessoa que, infelizmente, não cresceu. E quando a gente fala em imaturo, não é só nessa encarnação.
Nós vemos muitos espíritos imaturos tendo a possibilidade de crescer nessa encarnação e muitas vezes, por comodidade. E veja bem, eu agora lá fora eu estava conversando com uma pessoa, com uns amigos lá fora, né, o pessoal aqui da casa, e eu estava contando que uma mãe estava muito aflita porque o filho mandava um zap para ela que estava na sala e ele no quarto, pedindo que ela preparasse o prato dele e levasse lá. Isso é o quê? Isto é uma facilidade enorme desta mãe, criando o filho desta maneira, permitindo que este filho fizesse isso, mas, ao mesmo tempo, não podemos tirar a responsabilidade daquele menino de 15 anos que perfeitamente poderia se levantar se ele fosse um espírito diferente, que não estivesse comodamente no seu quarto, na frente do seu computador ou da sua televisão, fazendo o que ele bem entendesse e mandasse alguém fazer as coisas para ele. Então, a responsabilidade, gente, é dos dois. Ah, a mãe tem culpa. Claro que a mãe tem culpa, mas ele também tem. Porque para ele está sendo muito cômodo esse tipo de comportamento. Mas só que amanhã a vida pode lhe cobrar caro. Aí o que ele vai dizer? A culpa é de mamãe que levava para mim um pratinho pronto toda vez que eu pedia. Bom, né? Muito bom, muito bom. Então, para nós é cômodo nós jogarmos em cima dos outros aquilo que nós também temos responsabilidades para que a gente possa ser, às vezes, até muito duro, para ensinarmos aquele espírito também a crescer. Seguindo, Hamed nos diz o seguinte: o homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral, já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos. Dessa maneira, assumem a responsabilidade que lhes competem e estão despertos para a realidade. E ele fala aqui dos espíritos maduros. Nós já paramos para pensar se nós somos espíritos maduros ou imaturos? Era bom a gente pensar nisso. Meu Deus do céu, eu estou sendo criança, eu estou querendo colocar no ombro do outro uma coisa que a culpa foi minha. Quem errou fui eu. Quem fez a bobagem fui eu. Quem deu um passo errado fui eu. Então, agora está na hora de eu assumir a minha responsabilidade diante da vida e diante de mim mesmo, para que a gente possa tomar outras atitudes que possam nos ajudar a transformá-la. Então, é exatamente isso que Hamed nos pede, principalmente quando nós temos esse comportamento, quando nós precisamos ter, na realidade, a certeza exata daquilo que somos. Eu sou um fraco, eu sou uma fraca, e eu preciso me fortalecer. Eu preciso ter uma forma de encontrar uma saída para esta fraqueza minha. E é só eu me autodisciplinando, eu me autoeducando, eu me autoconhecendo, é que eu posso fazer um processo desse. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes é bem difícil, bem difícil. Mas nós precisamos. É para isso que nós estamos aqui. É para crescer. E nós precisamos crescer. Porque se nós não crescermos nessa encarnação, onde nós temos toda uma gama de formas de crescimento, porque, gente, às vezes a vida, eu um dia desse estava lá procurando alguma coisa na televisão e, e de repente eu passei por uns pedacinhos de filme que dizia Conheça a Belle Époque. Então, o historiador contava que depois de tantas guerras, de tantos processos difíceis,
passando pelas guerras todas que a Europa enfrentou e passando por aqueles momentos de depressão no que tange a parte material, a bolsa de valores e tudo, as pessoas queriam se distrair, as pessoas queriam viver, as pessoas queriam ter muita alegria, então tinham muitas casas de show abertas, muitas mulheres se divertindo, muita bebida, muita droga que já existia naquela época, e o mundo foi levando assim. Essa foi a Belle Époque. A nossa qual é? Alguém se arrisca a dizer? É a Belle Époque? É? Alguém está vendo? Alguém está vivendo a Belle Époque? E eu estava justamente pensando nisso, né? O historiador contando, eu digo, e nós estamos passando por esse momento, resultado daquela Belle Époque, que talvez possa estar, era anos 20, né? Podia estar lá fazendo um bando de bobagem. E hoje nós temos que, vamos consertar? Ou vamos botar a culpa é toda do governo? É toda, sei lá, de Deus. Deus esqueceu de mim. É isso? Ou nós vamos enfrentar a total realidade que nós precisamos ter e a responsabilidade que temos nas costas? Difícil, né? Mas é isso que se chama responsabilidade. A fase primordial da vida se inicia no total inconsciente e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante, rumo a uma cada vez maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar, primeiramente, os princípios que lhe parecem vir de fora, e depois, no decorrer do seu processo espiritual, percebe que tudo se encontra na sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O mundo não se transforma. O que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Então, a gente pensa sempre que é o mundo que se transforma. É claro que o mundo se transforma. Mas por que será que o mundo se transforma? Porque as pessoas também se transformam. E algumas vivem em total inconsciência de si mesmas. Algumas vivem até acreditando em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. E não pensam, não têm olhos de ver e de enxergar aquilo que realmente o mundo é e aquilo que o mundo se apresenta. Então, a nossa inconsciência espiritual é grande, mas nós só vamos crescer quando nós tivermos. Porque uma coisa é as coisas que vêm externamente, é justamente a irresponsabilidade que nós, às vezes, temos diante da vida. Nós estamos assim porque o mundo está muito perdido. Não está. Olha, o mundo está para acabar, porque o mundo está perdido. Por que o mundo está para acabar? Quem é que governa o mundo? Além de Deus e de Jesus, obviamente. Mas quem? Quem são os responsáveis pela mudança do mundo? Somos nós. Ou tem alguma. Enquanto a gente estiver botando, volto a dizer, enquanto a gente estiver botando culpa no governo, em Deus, e não sei quem, nós não vamos sair dessa enrascada, gente. Nós temos que ver olhos de ver. Nós temos que ter isso. Não me fala nesse assunto, não. Esse assunto, para mim, Deus me engana, por que não, gente? Tem certos assuntos que precisam ser discutidos, sim, à luz da razão, do bom senso, do equilíbrio, da humanidade, da fraternidade, da solidariedade e da caridade. Que nós estamos precisando muito discutir no mundo. E nós não estamos. Tem pessoas que não querem saber, não. Como se fosse espírito superior, sabe? Comigo, não. Não falo nesse assunto. É isso? Ou nós temos que olhar para o mundo e dizer, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não quero isso para mim, isso não está certo. Isso não está certo. Que nós, infelizmente, às vezes, por omissão, esquecemos de olhar para as coisas e dizer, isso não está certo, sim, está certíssimo.
É assim que a vida continua assim, nós temos que ser progressistas. Nós temos que olhar a vida com progresso, e nós precisamos olhar a vida de outra forma. É isso. Tudo bem, pode ser o progresso que eles acham material e o moral. E o espiritual, como é que fica? Então, nós temos muito o que pensar. Nunca nós tivemos tanta oportunidade do mundo nos mostrar o quanto nós temos que pensar e nos transformar. E aí nós temos aí milhões de espíritas, inclusive o próprio Chico Xavier, dizendo que nós estamos no mundo de quê? De expiação, para o mundo de... E nós estamos num momento de transformação e transição planetária. Nós temos que nos transformar. E se a gente continuar com a vida do jeitinho que está, a gente não vai se transformar. Mas aquela transformação não é eu mudar de casa, fazer isso, fazer aquilo. Não, é interiormente. É olhar o mundo de outra forma, de outro modo. Volto a dizer, com caridade, com solidariedade, com fraternidade, com tudo que a gente possa ter de bom dentro de nós. Mas precisamos encarar as coisas como elas realmente são. E nós não estamos fazendo isso. E precisamos fazer isso. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente a nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sempre. Desde que o mundo é mundo, nós, infelizmente, quando éramos lá, espíritos primitivos, começando a crescermos, que, infelizmente, o mal começou a aparecer. O que é o mal mesmo? É a ausência do bem, né? Então, não é que o mal existe. Ah, o mal existe. Não existe, não. Ele não existe. É a ausência do bem. A falta de desabrochar o bem dentro de nós que nos faz tomar determinadas atitudes que não são corretas. Então, nós fomos desenvolvendo de tal forma o mal, só que nós não estamos enxergando isso. Ah, não, mas o mundo é muito mau. O mal sempre existiu. Nós é que não estávamos... Não. Volto a dizer, fomos nós que criamos o mundo, estamos dessa forma porque nós é que comandamos o mundo. Apenas o mestre fica ali, coitado, naquela coisa de dizer, não, agora, peraí, deixa eu ver aqui. Que ele nos deu, Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E nós fazemos da nossa vida o que bem entendemos. E como tem aquele velho ditado que diz, nós podemos semear à vontade, só que a colheita é irremediável. Então, somos nós que, infelizmente, às vezes, pela nossa incúria, pela nossa falta de vontade de enxergar, é que nós não enxergamos. Mas aí, quando a gente enxerga, fala assim, puxa, eu errei. Meu Deus do céu, que bobagem que eu fiz. Eu fiz uma bobagem imensa. Ah, não. Agora eu vou para debaixo da cama, vou me deitar, não quero ver ninguém. Não quero nem que acenda a luz, não quero nem ver a luz do sol. É isso? Ou nós vamos ter que buscar a força, a coragem, o otimismo e dizer, não, Deus não me criou para isso. Deus é misericordioso, justo e bom. E eu preciso, de alguma forma, sair desse processo que eu me encontro. Alguma coisa há de acontecer para que eu possa superar tudo isso. Ou se eu estou passando por esse processo, é para que eu possa crescer, aprender e entender o mundo como precisa ser entendido. E nós, às vezes, não fazemos esse exercício. Nós vamos logo entrando num processo de dor e de piedade, né?
Nós adoramos que os outros tenham peninha da gente. Ah, coitadinho. Como sofre aquela pobrezinha lá. E quanto mais você fala, mais ela sofre ainda. Quanto mais você diz, mas é coitado. Ela tem que ser infeliz. Olha só, que coisa horrível. Olha a vida dela. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avó, perdeu tia, perdeu... Coitadinha. Aí ela fala, eu sou muito feliz, uma palavra. Aí pronto. Então, espíritos resilientes, gente, são exatamente aqueles que estão aqui para superar as suas próprias dificuldades. Mas eu tenho uma triste notícia para dar no final da nossa palestra. Resiliência só não basta. Resiliência é exatamente aquele que supera as suas dificuldades, né? Para falar bem bonitinho, como está lá no dicionário, a gente tem que repetir. Resiliente é um conceito psicológico emprestado da física, capacidade do indivíduo de lidar com problemas e obstáculos e sair fortalecidos. Condição do ser humano de enfrentar e superar problemas e adversidades. Mas nós estamos aqui para quê mesmo? Então, além de superar os problemas, nós não queremos evoluir. Vocês entenderam? Só isso aí não vai bastar. Só ser resiliente não vai bastar. Nós temos que superar os nossos problemas, passar pelas dificuldades, sermos mais fortes, mas temos que ir adiante. Essa é a nossa proposta. Então, nós temos que pensar profundamente nessas coisas todas que nós viemos falando. Gente, a resiliência tem assim, uma quantidade imensa de coisas que nós podemos falar sobre ela para que a gente possa realmente superá-la. E para encerrar rapidamente, eu vou dizer aqui as últimas palavras de Hamed, que diz: sobre essa questão, os espíritos superiores asseveram, com muita sabedoria, que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Vou repetir. Se essa aparente mudança, quando a vida, de repente, né, faz com que a gente mude, na ordem dos fatos, nas coisas, enfim, tiver cabimento na sequência da vida que ela ou ele escolheu. Nós todos aqui já temos capacidade, já temos um certo grau evolutivo que nós escolhemos na nossa vida. E às vezes até somos advertidos. Ah, eu aguento. Pode mandar. Marido difícil, comigo mesmo. Filho difícil, manda 2, 3. Logo, eu vou aguentar, porque lá é mais fácil. Aí chega aqui e faz o quê? Ah, não. Porque lá nós temos a consciência exata de que somos espíritos eternos. Mas você vai passar 50 anos com esse homem difícil. 50 anos passa, ó. Lá passa, aqui, aqui a coisa muda. Então a gente pensa que é fácil, aí eu tiro de letra. Então, nós temos que ter a total dimensão da vida que nós escolhemos. Nada acontece sem que nós possamos ter condições para ultrapassar, e muitas vezes nós pedimos, imploramos para que aquilo acontecesse nas nossas vidas. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente do seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, goza, percebe e experimenta nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Portanto, nós somos reflexos de nós mesmos. Somos reflexos das nossas escolhas. Somos reflexos daquilo que estamos aqui fazendo. E nós precisamos assumir isso de alguma forma. Porque eu vou usar uma palavra forte, mas essa é a palavra mais certa. É covardia daqueles que não assumem as coisas que lhe acontecem, que muitas e muitas vezes fomos nós que escolhemos, e somos nós que precisamos encontrar a saída correta, exata, perfeita, para que a gente possa aproveitar da melhor forma a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos proteja nessa caminhada.